Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, Allan Kardec, ano 3, maio 1860, 5b. História do Espírito Familiar do Senhor de Courraset. Devemos a gentileza de um de nossos assinantes a interessante notícia que se segue, tirada das crônicas de Froissart, provando que os espíritos não são uma descoberta moderna. Pedimos permissão aos nossos leitores para relatá-la no estilo da época, século XIV. Ela perderia sua originalidade caso fosse traduzida para a linguagem moderna. A Batalha de Juberot é célebre nas crônicas antigas. Ocorreu durante a Guerra de João, rei de Castela, e de Inês, rei de Portugal. Travaram para sustentar suas respectivas pretensões sobre o último reino. Os castelhanos e os bearneses foram reduzidos a pedaços. O fato de que Froissart relata nesta ocasião é dos mais singulares. Lê-se no capítulo 16 do livro 3º de sua crônica que no dia seguinte à batalha, o conde de Foix foi informado sobre o seu resultado, o que a distância dos lugares tornava inconcebível naquela época. É um escudeiro do conde Foix que narra a Froissart o fato em questão. Todo o dia de domingo e o dia de segunda-feira e o de terça-feira seguinte, estando o conde de Foix em seu castelo, em Orthez, apresentava o semblante tão fechado e tão duro que dele não arrancava uma única palavra. Durante esses 3 dias não quis sair de seu quarto, nem falar ao cavaleiro, nem ao escudeiro, por mais próximo que estivesse, a menos que o chamasse. E ainda aconteceu que ordenou se afastassem aqueles com os quais não desejava trocar uma só palavra naqueles 3 dias. Quando chegou terça-feira à noite, ele chamou seu irmão Arnaud Guillaumet e lhe disse baixinho: "Nossa gente enfrentou dificuldades que me enfureceram, pois, como lhes dissera ao partirem, acabaram sendo assaltados em viagem." Arnaud Guillaumet, que é um homem muito prudente e um cavaleiro audacioso, conhecendo a maneira e a condição de seu irmão, calou-se. E o conde, que desejava experimentar sua coragem, por haver durante muito tempo suportado seu aborrecimento, tomou ainda a palavra e falou mais alto do que o fizera da primeira vez, dizendo: "Por Deus, senhor Arnaud, é assim como vos digo, e logo teremos notícias. Mas nunca o país de Béarn perdeu tanto, desde 100 anos até hoje, como perdeu desta vez em Portugal." Vários cavaleiros e escudeiros que estavam presentes e que viram e compreenderam o conde não ousaram falar. E então, 10 dias mais tarde, soube-se a verdade por parte daqueles que lá haviam estado por dever de ofício, os quais lhe contaram primeiramente, fazendo-o em seguida a todos quantos quisessem ouvir, todas as coisas, na forma e maneira como se deram em Juberot. Isso renovou o pesar do conde e da gente de seu país, que lá haviam perdido seus irmãos, seus pais, seus filhos e seus amigos. "Santa Maria", disse eu ao escudeiro que narrava a história. "Como pôde o conde de Foix saber sem presumir da noite para o dia?" "Por minha fé", disse ele o sente bem como demonstrou." "Então é adivinho", disse eu, "ou tem mensageiros que cavalgam tão rápido quanto o vento, ou deve-se tratar de alguma artimanha." O escudeiro começou a rir e disse:
É preciso que ele o saiba por alguma espécie de necromancia. A bem da verdade, nada sabemos nesta terra, como ele a usa, a não ser por suposição. Então, disse eu ao escudeiro, tende a bondade de me dizer e declarar a imaginação que pensais, e eu vos serei grato. E se é uma coisa para calar, calarei. Jamais abrirei minha boca, haja o que houver no mundo. Peço-vos, disse o escudeiro, pois não gostaria que soubessem que eu o tivera dito. Então me levou para um ângulo do castelo de Orté e depois começou a fazer o seu relato, dizendo: há cerca de 20 anos reinava neste país um barão que se chamava Raymond, senhor de Courrassais. Como sabeis, Courrassais é uma cidade a 7 léguas desta cidade de Orté. Ao tempo em que vos falo, o senhor de Courrassais tinha um pleito em Avignon, perante o Papa, sobre os dízimos da igreja em sua cidade, contra um padre da Catalunha, muito abastado e que reclamava direitos sobre estes dízimos de Courrassais, que bem valiam uma renda anual de 100 florins, e o direito que ele tinha mostrava e provava, por sentença definitiva, o Papa Urbano V, um consistório geral, condenou o cavaleiro e julgou a favor do padre. Da última sentença do Papa, levou carta e cavalgou tantos dias que chegou a Biarn, e mostrou suas bulas e suas cartas, e entrou na posse desse dízimo. O senhor de Courrassais adiantou-se e disse ao padre: Mestre Pedro, ou Mestre Martim, tal era o seu nome, pensais por vossas cartas eu deva perder minha herança? Não vos considero tão atrevido a ponto de tomá-la, nem que leveis as coisas que são minhas, porquanto, se o fizerdes, arriscais vossa vida. Mas ide a outra parte impetrar benefícios, porque de minha herança nada obtereis, e de uma vez por todas eu vô-lo proíbo. O padre desconfiou do cavaleiro, que era cruel, e não ousou insistir. Avisou que retornaria a Avignon, como de fato o fez. Mas, quando devia partir, veio à presença do cavaleiro e senhor de Courrassais e lhe disse: pela força e não pelo direito, vós me tirais os direitos de minha igreja, com o que em consciência praticais grande erro. Não sou tão forte neste país como vós o sois, mas sabei que, o mais cedo que eu puder, eu vos enviarei um campeão que temereis mais do que a mim. O senhor de Courrassais, não levando em consideração essas ameaças, disse: vai a Deus, vai, faze o que puderes. Eu não temo, morto ou vivo, já por tuas palavras não perderei minha herança. Assim se foi o padre e voltou, não sei para onde, para Catalunha ou para Avignon, e não esqueceu o que havia dito ao partir o senhor de Courrassais, porque, quando o cavaleiro menos pensava, cerca de 3 meses depois, em seu castelo, quando dormia em seu leito, ao lado de sua mulher, surgiram mensageiros invisíveis que começaram a revolver tudo quanto encontravam no castelo, parecendo que queriam tudo arrasar, deferindo golpes tão grandes no quarto do senhor que a dama que estava lá ficou completamente apavorada. O cavaleiro ouvia tudo isso muito bem, mas não emitiu uma só palavra, por não querer demonstrar falta de coragem. Assim foi bastante astucioso para enfrentar todas as aventuras.
Essas confusões e desordens em vários locais do castelo duraram muito tempo, cessando depois. Na manhã seguinte, todos os hóspedes se reuniram e vieram ao Senhor, à hora em que ele se levantou, e lhe perguntaram: Senhor, não ouvistes o que ouvimos esta noite? O senhor de Corace disse que não. Que coisas ouvistes? Então lhe falaram sobre a tempestade que se abateu no castelo, derrubando e quebrando toda a louça da cozinha. Ele se pôs a rir e disse que eles haviam sonhado e que fora apenas o vento. Em nome de Deus, disse a senhora, eu também ouvi. Quando em seguida veio a outra noite, ainda voltaram aquelas tempestades, provocando maior barulho que antes e dando golpes tão grandes nas portas e nas janelas do quarto do cavaleiro que parecia que tudo ia romper-se. O cavaleiro saiu do leito e não pôde nem quis obter o que desejava. Quem é que bate assim a esta hora à porta do meu quarto? Logo lhe responderam. Sou eu. O cavaleiro perguntou-lhe. Quem te envia? Envia-me o padre da Catalunha, a quem fazes grande mal, porque lhe tiras o direito de seus benefícios. Não te deixarei em paz, enquanto não lhe prestares boa conduta e ele não ficar contente. O cavaleiro perguntou. Como te chamas tu, que és tão bom mensageiro? Chamam-me Orton. Orton, disse o cavaleiro, o serviço de um padre nada te vale. Ele te dará e te fará muito sofrimento. Se queres crer-me, peço-te, deixa-me em paz e serve-me, e eu te serei muito grato. Orton julgou por bem responder, porque logo se aproximou do cavaleiro e lhe disse, Quereis? Sim, disse o cavaleiro, mas que não faças mal a ninguém nesta casa. A ninguém, disse Orton. Não tenho nenhum poder, a não ser te despertar e te impedir de dormir, a ti ou aos outros. Fazer o que te digo, disse o cavaleiro, e entraremos em acordo. Deixa esse padre malvado que nada possui de bom em si, exceto que pena por ti, assim serve. Já que o queres, disse Orton, eu o quero. Assim, esse Orton se ligou de tal modo ao senhor de Corace, que muitas vezes vinha vê-lo à noite, e quando o encontrava dormindo, puxava o travesseiro ou dava pancadas nas portas e nas janelas do quarto, despertando o cavaleiro que lhe dizia, Orton, deixe-me dormir. Não o farei, dizia Orton, sem que antes te dê notícias. A esposa do cavaleiro, então, teve tão grande medo que seus cabelos se eriçaram, levando-o a esconder-se sob as cobertas. Então, perguntava o cavaleiro, que novidades me trazes? Respondeu Orton. Venho da Inglaterra, ou da Hungria, ou de outro lugar. Saí ontem e aconteceram tais coisas. Assim soube o senhor de Corace, por intermédio de Orton, tudo quanto se passava pelo mundo. Manteve esse mensageiro durante 5 anos e não podia calar-se nem fazer-se descobrir ao conde de Foix pela maneira, por que vos direi. No primeiro ano, o senhor de Corace veio diversas vezes ao conde de Foix em Orthez e lhe dizia, Senhor, tal coisa aconteceu na Inglaterra, ou na Alemanha, ou em outro país. E o conde de Foix, após verificar que tudo era verdade, ficava maravilhado de como vinha a saber tais coisas. E tanto insistiu, uma vez que o senhor de Corace terminou por dizer-lhe como e por quem lhe vinham tais notícias. Quando o conde de Foix soube a verdade, ficou muito contente e lhe disse, Senhor de Corace, procurai ser-lhe agradável
Eu bem que gostaria de ter um tal mensageiro. Isso não vos custa nada, e por esse meio ficareis sabendo realmente o que acontece no mundo. O cavaleiro respondeu: Senhor, eu o farei. Assim, o senhor de Corace foi servido por Orton durante muito tempo. Não sei se esse Orton tinha mais do que um senhor, mas todas as semanas, 2 ou 3 vezes, vinha visitar o senhor de Corace, dando-lhe notícias do que acontecia nos países onde tinha conversado, e este as escrevia ao conde de Foix, o qual tinha grande alegria. Uma vez estava o senhor de Corace com o conde de Foix e conversavam sobre isso, de modo que o conde lhe perguntou: Senhor de Corace, nunca vistes o vosso mensageiro? Palavra de honra, nunca, nenhuma só vez. É maravilhoso, disse o conde. Se ele me fosse tão ligado quanto a vós, eu lhe teria pedido que o demonstrasse a mim, e peço que vos deis ao trabalho de dizer-me qual a sua forma e a sua maneira. Disseste que ele fala tão bem o gascão como eu e vós. Juro, disse o senhor de Corace. É verdade, ele fala tão bem e tão bonito como vós e eu, e juro que procurarei vê-lo, já que me aconselhais. Sucedeu que o senhor de Corace, como em outras noites, estava em seu leito, ao lado de sua mulher, a qual já se acostumara a ouvir Orton e não mais tinha medo. Então veio Orton e puxou o travesseiro do senhor de Corace, que dormia profundamente. Despertando, o senhor de Corace perguntou: Quem está aí? Sou eu, respondeu Orton. E lhe perguntou: De onde vens? Venho de Praga, na Boêmia. Quanto? Disse ele. Tudo bem? 60 dias, respondeu Orton. E vieste tão cedo? Sim, por Deus, vou tão rápido quanto o vento, ou mais. Então tens asa? Nenhuma, disse. Como então podes voar tão rápido? Respondeu Orton. Não tendes senão que ouvir as notícias que vos trago. Por Deus, disse o senhor de Corace. Eu preferia te ver, respondeu Orton. Já que desejais ver-me, a primeira coisa que vereis e encontrareis amanhã de manhã, quando sairdes do leito, será eu. Basta, disse o senhor de Corace. Agora vai, eu te dispenso por esta noite. Na manhã seguinte, o senhor de Corace levantou-se. A senhora tinha tanto medo que ficou doente e disse que não se levantaria naquele dia. Mas o senhor ordenou que ela se levantasse. Senhor, disse ela, eu viria a Orton e não quero vê-lo de forma alguma, se Deus me permitir. Então disse o senhor de Corace, eu quero vê-lo. Saiu de mansinho do leito, mas nada viu que pudesse dizer. Eu vi Orton aqui, o dia se passou e veio a noite. Quando o senhor de Corace estava deitado em sua cama, veio Orton e começou a falar como de costume. Vai, disse o senhor de Corace a Orton, és um mentiroso. Devias ter me mostrado muito bem a mim e não o fizeste. Sim, fiz. Não o fizeste. E quando saíste do leito, disse Orton, nada vistes? O senhor de Corace pensou um pouco e lembrou. Sim, respondeu ele. Ao sair da cama e pensando em ti, vi 2 tiras de palha no assoalho que giravam juntos. Era eu, disse Orton, na forma que tinha tomado. Disse o senhor de Corace. Isso não me basta. Peço-te que tomes outra forma, de tal modo que te possa ver e reconhecer. Orton respondeu. Pedis tanto que me perdereis e vos deixarei porque exiges muito, disse o senhor de Corace. Tu não tirás de mim.
Se eu te tivesse visto uma vez, não te pediria mais para te ver novamente. Ora, disse Orton, ver-me-eis amanhã, e tomai cuidado com a primeira coisa que virdes ao sair do vosso quarto. No dia seguinte, à hora terça, o senhor de Courrace levantou-se, aprontou-se e tão logo saiu do quarto, veio a um local que dá para o pátio do castelo. Lançou os olhos e a primeira coisa que viu foi uma porca, a maior que já tinha visto, mas era tão magra que parecia ter apenas pele e ossos. Tinha as orelhas grandes, caídas e manchadas, e o focinho longo e agudo. O senhor de Courrace ficou muito admirado da porca. Como não a via com prazer, ordenou a sua gente: soltem os cães, quero ver esta porca morta e devorada. Os criados saíram, abriram o lugar onde estavam os cães e o fizeram assaltar a porca, que soltou um grande grito e olhou firmemente para o senhor de Courrace, que se apoiava no terraço em frente ao quarto e não mais a viu. Porquanto ela desvaneceu-se, não se sabendo em que se tornou. O senhor de Courrace entrou em seu quarto muito pensativo e lembrou-se de Orton. Creio que vi Orton, meu mensageiro. Arrependo-me de haver lançado meus cães sobre ele. Será um azar se não mais o ver, pois ele me disse várias vezes que assim que o reconhecesse eu o perderia. Ele disse a verdade. Desde então não voltou mais ao castelo de Courrace e o cavaleiro ali morreu no ano seguinte. É verdade, perguntei ao escudeiro, que o conde de Foix tenha se servido de tal mensageiro? Para dizer a verdade, sim, é a opinião de vários homens de Bern, pois nada se faz na região e alhures sem que ele o queira ou se empenhe, a menos que não o saiba ou não tenha tomado cuidado. Assim foi com bons cavaleiros e escudeiros deste país que estavam em Portugal. A graça e o renome que ele tem por isso lhe foi de grande proveito, porque não perdia em casa o valor de uma colher de ouro ou de prata, nem coisa alguma, sem que logo desse falta. Correspondência. Carta do Dr. Morrery sobre diversas curas obtidas pela medicação da senhorita Désirée Gaudy. Plessis-du-Dé, perto de Ludeac, Coty do Nord, 25 de abril de 1860. Senhor Allan Kardec, venho hoje me desobrigar da promessa feita de vos assinalar os casos de cura que obtive com o concurso da senhorita Gaudy. Como haveis de compreender, não enumerarei todos, pois seria muito longo. Limito-me a fazer uma escolha, não em virtude da gravidade, mas da variedade das moléstias. Não quis repetir os mesmos casos, nem mencionar curas de pouca importância. Vede, senhor, que a senhorita Gaudy não perdeu tempo desde que se encontra em Plessis-du-Dé. Já visitamos mais de 200 doentes e tivemos a satisfação de curar quase todos os que tiveram a paciência de seguir as prescrições. Não vos falo dos nossos cancerosos, eles estão bem encaminhados, mas esperarei resultados positivos antes de me pronunciar. Temos ainda grande número de doentes em tratamento. Escolhemos, de preferência, os que são considerados incuráveis. Dentro de pouco tempo, espero ter novos casos de cura a vos indicar. São principalmente as afecções reumatismais, as paralisias, as ciáticas, as úlceras, os distúrbios ósseos e as chagas de qualquer natureza que o sistema de tratamento parece dar melhores resultados. Posso assegurar-vos, senhor, que aprendi muita
muitas coisas úteis que antes do meu contato esta senhorita ignorava. Cada dia ela me ensina algo de novo, tanto para o tratamento quanto para o diagnóstico. Em relação ao prognóstico, ignoro como pode fixá-lo. Todavia, ela não se engana. Com a ciência ordinária, não se pode explicar uma tal penetração, mas vós, Senhor, a compreendeis facilmente. Termino declarando que certifico como verdadeiras e sinceras todas as observações que se seguem com a minha assinatura. Aceitai, etc. Morrery, doutor em medicina. Primeira, observação número 5, 23 de fevereiro de 1860. François Lang, trabalhador jornaleiro. Diagnóstico, febre terçã há 6 meses. A febre tinha resistido ao sulfato de quinina, por mim administrado várias vezes ao doente. Foi curado em 5 dias de tratamento com simples infusões de plantas diversas, e o doente passa melhor do que nunca. Poderia citar 10 curas semelhantes. Segunda observação número 9, 24 de fevereiro de 1860. Senhora R. de Ludeac, 32 anos. Diagnóstico: inflamação e entumecimento crônico das amígdalas, cefalgia violenta, dores na coluna vertebral, abatimento geral, ausência de apetite. O mal começou por arrepios e surdez e já dura 2 anos. Prognóstico: caso grave e difícil de curar. O mal tem resistido aos melhores tratamentos aplicados. Hoje, a doente está curada. Prossegue o tratamento apenas para evitar uma recaída. Terceira, observação número 13, 25 de fevereiro de 1860. Pierre Gubichet, do vilarejo de Ventoux-la-Mort, 23 anos. Diagnóstico: inflamação subaponevrótica no dorso e na palma da mão. Prognóstico: caso grave, mas não incurável. A cura foi obtida em menos de 15 dias. Temos 4 ou 5 casos semelhantes. Quarta observação número 18, 26 de fevereiro de 1860. François R. de Ludeac, 27 anos. Diagnóstico: tumor branco cicatrizado no joelho esquerdo. Abscesso fistuloso na parte posterior da coxa acima da articulação. O mal existe desde os 10 anos. Prognóstico: caso muito grave e incurável. Resistiu aos melhores tratamentos instituídos durante 6 anos. O doente foi pensado com ungüentos preparados pela senhorita Godi e tomou infusões de plantas diversas. Hoje se pode considerá-lo curado. Quinta, observação número 23, 25 de fevereiro de 1860. Jean Glou, operária de Tierney-Ludeac. Diagnóstico: panarício muito intenso há 10 dias. A doente foi curada radicalmente em 15 dias apenas com os ungüentos da senhorita Godi. As dores desapareceram a partir do segundo curativo. Temos 3 curas semelhantes. Sexta, observação número 12, 25 de fevereiro de 1860. Vincent Gourdelet, tecelão em Lamotte, 32 anos. Diagnóstico: oftalmia aguda, consequente a uma erisipela intensa. Injeção inflamatória da conjuntiva e grande belida.
Nota do tradutor 22. Mancha permanente da córnea devido a traumatismos ou ulcerações. Manifestando-se na córnea transparente do olho esquerdo. Estado inflamatório geral. Prognóstico, afecção grave e muito intensa. É de temer-se que o olho se perca em 10 dias. Tratamento. Aplicação de unguento sobre o olho doente. Hoje a oftalmia está curada. A belida desapareceu, mas o tratamento continua para combater a erisipela, que parece ser de natureza periódica e talvez da artrosa. Nota do tradutor 23, que apresenta dartro, termo genérico com o qual se designavam várias afecções cutâneas. Sétima, observação número 31, 27 de fevereiro de 1860. Marie-Louise Rivière, jornaleira em Lamotte, 24 anos. Diagnóstico: reumatismo antigo na mão direita, com debilidade completa e paralisia das falanges, impossibilidade de trabalhar. Causa desconhecida. Prognóstico: cura muito difícil, se não impossível. Curada em 20 dias de tratamento. Oitava, observação número 34, 28 de fevereiro de 1860. Jean-Marie Lebert, 19 anos, indigente em Lamotte. Diagnóstico: cefalgia violenta, insônia, hemorragias frequentes pelas fossas nasais, desvio para dentro do joelho direito e para fora da mesma perna. O doente realmente está estropiado. Prognóstico: incurável. Tratamento: tópico extrativo e ungüentos da senhora Godi. Hoje o membro se endireitou e a cura é mais ou menos completa. Entretanto, continua-se o tratamento por precaução. Nona observação, número 50, 28 de fevereiro de 1860. Marie Nogret, 23 anos, de Lamotte. Diagnóstico: inflamação da pleura e do diafragma, entumecimento e inflamação das amígdalas e da úvula, palpitações, tontura, sufocações. Prognóstico: embora a paciente seja forte, seu estado é grave. Não pode dar 2 passos. Tratamento: infusões de plantas diversas. Melhor desde o dia seguinte e cura radical em 8 dias. Décima, observação número 109, 12 de março de 1860. Pierre Lebaudy, comuna de Saint-Hervé. Diagnóstico: surdez desde os 18 anos, consequente a uma febre tifoide. Prognóstico: incurável e rebelde a todo tratamento. Tratamento: injeções e usos de infusões de plantas diversas preparadas pela senhorita Godi. Hoje o doente ouve o movimento de seu relógio. O barulho o incomoda e atordoa em razão da sensibilidade do ouvido. 11ª. Observação número 132. 18 de março de 1860. Marie Lemou, 10 anos, residente em Racé. Diagnóstico: reumatismo com rigidez das articulações, particularmente em ambos os joelhos. A criança só anda com muletas. Prognóstico: caso muito grave, se não incurável. Tratamento: tópico extrativo e curativos com ungüentos da senhora Godi. Cura em menos de 20 dias. Hoje anda sem muletas nem bengalas. 12ª. Observação número 80,
19 de março de 1860. Ilene Lucas, 9 anos, indigente em La Motte. Diagnóstico: protrusão e entumecimento permanente da língua, que avança de 5 a 6 centímetros além dos lábios e parece estrangulada. A língua é rugosa, os dentes inferiores estão corroídos pela língua. Para comer, a criança é obrigada a afastar a língua para um lado com a mão e introduzir os alimentos na boca com a outra. Tal estado remonta à idade de 2 meses e meio. Prognóstico: caso muito grave julgado incurável. Hoje, a língua retraiu-se e a doente está quase completamente curada. Morrerê. Notar-se-á sem dificuldade que as notícias acima não constituem esses certificados banais solicitados pela cupidez, nos quais muitas vezes a complacência disputa com a ignorância. São observações de um profissional que, pondo de lado o amor próprio, admite francamente a sua insuficiência em presença dos infinitos recursos da natureza, que não lhe disse a última palavra nos bancos escolares. Reconhece que essa moça, sem instrução especial, ensinou-lhe mais do que certos livros dos homens, porque lê no próprio livro da natureza. Como homem sensato, prefere salvar um doente por meios aparentemente irregulares a deixá-lo morrer segundo as regras, e não se julga humilhado. Comprometemo-nos a fazer um estudo sério no próximo artigo, do ponto de vista teórico, sobre essa faculdade intuitiva, mais frequente do que se pensa, mas que é mais ou menos desenvolvida, por meio da qual a ciência poderá aurir preciosas luzes, quando os homens não se julgarem mais sábios que o Senhor do Universo. Por intermédio de um homem muito esclarecido, natural do Hindustão e de origem indiana, obtivemos preciosos ensinamentos sobre as práticas da medicina intuitiva pelos nativos e que vem acrescentar à teoria o testemunho de fatos autênticos bem observados.